Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 1. Iremos ler até o versículo 21. Amém? Aqueles que puderem ficar de pé, fique à vontade. Aos que não puderem, por favor, fique sentado, tá bom? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 1. Glória a Deus. Diz o texto: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores
de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos sair da Tua casa edificados, Senhor. Nos ensine, Pai, a Tua palavra, Senhor, através do testemunho dos Teus servos, ó Pai, que no qual passaram, Senhor, esta aflição, mas todavia o Senhor lhe sustentaram, lhe dando sabedoria, conhecimento e protegendo a vida deles. Nos ajude, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Bom, irmãos, sabemos que diante do mundo no qual nós vivemos, nós vemos muitas das vezes aqueles que não servem a Deus prosperar, ter uma vida boa. E por outro lado, nós vemos servos e servas de Deus que no qual se dedicam a Deus, procuram se esforçar, porém parece que Deus virou as costas. Parece que Deus não está mais com o seu povo. Parece que Deus não ouve mais a oração do seu povo. Enquanto do lado contrário, como eu já disse, parece que as pessoas que blasfemam contra Deus são ímpios, não querem saber de Deus e nem se achegar a Ele. São pessoas que prosperam, conseguem ter as coisas. Será que há injustiça da parte de Deus? O tema da mensagem é: o que fazer quando a fé é ameaçada? Eu gostaria aqui, irmãos, de trazer algumas informações do texto para que nós possamos entender melhor o contexto cultural da época. Bom, o versículo 1 do capítulo 1 de Daniel diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, cercou a cidade. Versículo 2: e o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo. Ele, Nabucodonosor, levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Para que nós possamos entender o contexto histórico, irmãos, eu vou ler aqui um comentário. O rei Jeoaquim era filho de Josias. Ele foi o 18º rei de Judá. Ele reinou durante 11 anos sobre Judá. No 3º ano de Jeoaquim, Judá era vassalo, subordinado do Egito, que exigia a cobrança de altos impostos. Judá estava submisso de um soberano, o faraó Neco. Na batalha de Carquemes, em 605 a.C., Nabucodonosor saiu vitorioso sobre o Egito. Nabucodonosor colocou um ponto final do domínio do Egito. Porém, Judá agora passa a ser controlada pela Babilônia, pois Jeoaquim transferiu a ele a sua lealdade. Quem era esse homem, Nabucodonosor? Nabucodonosor significa Nebo, que significa proteja a minha fronteira, ou Nebo, proteja seu servo. Nebo era uma divindade babilônica. Seu pai era Nabopolassar. Conquistou o forte império assírio em 612 a.C. Após a sua morte, em 605 a.C., Nabucodonosor passou a ser rei da Babilônia. Nabucodonosor chegou, irmãos, em Jerusalém no ano 605 a.C. Ele sitiou Jerusalém por 3 vezes, e numa desta, em 587 a.C., ele destruiu o templo e a própria cidade. Em 605 a.C., na primeira deportação, ele levou para a Babilônia Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Foram levados para a Babilônia juntamente com as pessoas mais influentes do povo conquistado. Os ricos, militares e trabalhadores habilidosos. Os utensílios do templo. Esses utensílios eram
despojos cobiçados não apenas por serem de metais preciosos, mas por terem sido dedicados a alguma divindade daquela nação conquistada. E levá-los era uma forma de demonstrar a superioridade dos deuses da nação vitoriosa. Israel adorava o único Deus. Eles são monoteístas e não politeístas. Será que a suposta divindade babilônica, Nebo, Marduk, entre outros, saíram vitoriosos sobre o Deus único e verdadeiro? Será? Então, como nós vimos aqui, irmãos, Nabucodonosor cercou ali Judá em 605 a.C. e levou ali Daniel e seus amigos, os mais jovens, os mais sábios ali, para a Babilônia. E no versículo 3, irmãos, diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Sabemos, irmão, que em Judá estava ali o templo que foi construído ali por Salomão. O templo fabuloso, grandioso, maravilhoso. Tinha ali seus utensílios, tinha ali a arca do concerto, tinha ali o candelabro e outras tantas coisas que havia no templo. Então ali, como nós vimos já, Nabucodonosor ele levou todos os utensílios do templo ali, mostrando que, supostamente, o Deus que no qual ele servia, Nebo, Marduk, era o vitorioso sobre o Deus de Israel. No versículo número 4 diz: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Aspenaz, o chefe dos oficiais, ou dos eunucos, teve essa responsabilidade dada pelo rei, a de preparar esses jovens para os diversos serviços no palácio do rei. Eles seriam domesticados pela cultura babilônica e poderiam servir como escribas, conselheiros, sábios, diplomatas, governadores, provinciais ou assistentes dos membros da casa real. A língua tradicional dos babilônicos era o acadiano. Cada símbolo representava uma sílaba. Porém, a língua diplomática era o aramaico, em que o alfabeto era semelhante ao hebraico. Isto possibilitou Daniel e seus amigos que tivessem certa fluência nessa língua. Sobre a literatura babilônica, é difícil ter certeza se o treinamento incluía uma ampla bibliografia dos escritos babilônicos ou das literaturas especializadas dos adivinhos ou de ambos. Então o objetivo, irmãos, no caso aqui da Babilônia, era que eles iriam fazer uma lavagem cerebral dentro da cultura dos israelitas. Tudo aquilo que eles aprenderam sobre Deus, sobre seus mandamentos, tudo isso eles iam, de certa maneira, tirar, tentar arrancar isso deles, para que eles se tornassem agora babilônicos. Versículo 5, do capítulo 1 de Daniel. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaria a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azaria Abed-nego. O rei determinou que Daniel, irmãos, e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, comessem de sua própria porção diária. Além de serem treinados a aprender o idioma e a cultura babilônica, receberiam novos nomes babilônicos. Como nós vimos, a Daniel, Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque, Azaria Abed-nego. Esses nomes estão relacionados com a cultura, com as divindades babilônicas. O objetivo era transformar judeus em babilônicos. E isso significava não apenas que eles estavam em uma nova terra, mas novos nomes, novos costumes, novas ideias e uma nova língua. Durante 3 anos, seus mestres babilônicos tentariam fazer uma lavagem cerebral nos 4 jovens, ensiná-los a pensar e a viver como babilônicos. Olha que situação
estava Daniel e seus amigos, e toda, logicamente, Judá. Aí você pergunta, poxa, pastor Rodrigo, mas por que Deus permitiu tudo isso? Na verdade, se nós formos entrar dentro da história, os reis de Judá, em sua grande maioria, foram reis maus, idólatras, deixaram Deus para servir ídolos, se distanciaram de Deus. Então, pelos pecados cometidos, pela iniquidade, foram ali se afastando do Deus único e verdadeiro, para adorar outras divindades, se afastaram de Deus. Deus levantou seus profetas, que no qual pronunciava o juízo de Deus, para que eles viessem a se arrepender. Porém, eles não se arrependiam, eles continuavam, permaneciam no pecado. E com o passar dos anos, Deus avisando, Deus alertando sobre uma eminente ali, no caso ali, uma vitória de um certo povo que viria de longe, que aqui no caso os babilônicos, iriam levar eles para a Babilônia. Iriam destruir a cidade, iriam destruir o templo. Jeremias ele fala isso. Iriam ser agora deportados, levados para a Babilônia. Continuando, irmãos. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir minha cabeça por causa de vocês. Versículo 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada de vegetais para comer, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhe dava vegetais. Sem dúvida, a comida do rei era a melhor da terra. Então, por que esses 4 jovens aprendizes hebreus iriam recusá-las? É curioso, né? Imagine a comida do rei como deveria ser. Maravilhosa, ou não? Uma comida muito boa. Mas por que eles recusaram? Porque essas comidas eram cerimonialmente impuras, pois eram oferecidas aos deuses. E também havia carne de animais que a lei diz para o povo judeu não comer. Já pensou Daniel vendo ali um porco assado? Ele como judeu, não posso comer isso aqui. Porque está na lei de Deus. Não posso me contaminar. E fora outros tipos de carne também, que está ali em Levítico, no capítulo 11, no capítulo 17, do 10 ao versículo 16. Daniel e seus amigos, em obediência ao verdadeiro Deus e em sua lei, decidiram que não iriam se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. E falaram isso para o chefe dos oficiais. Aspenaz, com medo de ser punido pelo rei, disse para Daniel que, se eles ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, o rei poderia cortar sua cabeça. Porém, como nós já vimos no versículo 15, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonho. Versículo 18, do capítulo 1, Daniel. Ao final do tempo estabelecido pelo rei,
para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel e seus 3 amigos tiveram que estudar a religião babilônica e a ciência dos babilônios. Porém, Deus concedeu a Daniel e a seus 3 amigos sabedoria para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E para Daniel, como nós vimos aqui, Deus deu sabedoria a ele e a capacidade de interpretar sonhos e visões. Dentro do livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No capítulo 4 de Daniel interpreta o sonho do rei sobre a árvore. No capítulo 6 de Daniel interpreta a escritura na parede. No capítulo 7 de Daniel tem a visão das 4 bestas. No capítulo 8 de Daniel, o profeta Daniel tem a visão do carneiro e do bode. No capítulo 10 a 12, Daniel tem a visão do futuro de Israel e do fim. Amém? Daniel e seus 3 amigos tornaram-se mais sábios que os magos e encantadores, a superioridade da sabedoria de Deus. Versículo de número 21, Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Daniel estava supostamente com 15 anos, quando foi levado para a Babilônia em 605 a.C. O 3º ano do rei Ciro foi em 537 a.C. Ele estaria com aproximadamente 83 anos. Ele passou ali quase toda a sua vida na Babilônia. Daniel passou por 4 reinos: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Aí você pergunta: poxa, pastor Rodrigo, tanta informação, o que podemos aprender? Eu quero aqui trazer 6 aplicações para nossas vidas, a partir do capítulo 1 de Daniel. A primeira aplicação: o que fazer quando a nossa fé é ameaçada? Primeiro, entender que Deus está no controle. É a primeira lição que eu aprendo aqui. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Está patente todas as coisas aos seus olhos. Aparentemente, irmãos, parece que as divindades babilônicas venceram o Deus de Israel. Porém, diz o versículo 2, parte A: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também algum dos utensílios do templo de Deus. Quem entregou o rei Jeoaquim para Nabucodonosor? Foi o Senhor. Talvez ele pensou: eu sou vitorioso, eu ganhei a batalha, foi com o meu braço, eu que ganhei. Mas na verdade, o Deus soberano, o Deus da história, permitiu que o rei Jeoaquim fosse entregue em suas mãos. O Deus soberano, que tem o controle de todas as coisas, que não está com os olhos fechados, está com os olhos bem abertos, ele permitiu que os utensílios do seu templo fossem entregues para o rei da Babilônia. Deus está no controle. Aparentemente parece que Deus não está no controle, humanamente falando. Eles venceram. Estamos destruídos. As coisas sagradas do templo foram levadas para a Babilônia. Nós estamos indo também para a Babilônia. O templo foi destruído. Jerusalém foi destruída. Parece que Deus virou as costas para o seu povo. Mas na verdade não. Deus nunca vira as costas para o seu povo. Mesmo que o seu povo vire suas costas para ele. Deus ainda continua olhando para o seu povo. No versículo 2, como nós já lemos parte A, e o Senhor entregou. No versículo 9 do capítulo de Daniel diz: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para Daniel e tivesse simpatia para com ele.
Quando Daniel propôs em seu coração e não comer as iguarias do rei, a Bíblia diz no versículo 9, parte A, e Deus fez com que o homem tivesse simpatia para com ele. Muitas vezes, irmão, pensamos que Deus, ele só está quando ele age em coisas extraordinárias. Às vezes pensamos que é só milagres extraordinários que está a mão de Deus. Pelo contrário, nas coisas mais simples da vida, Deus está presente. Às vezes uma situação que você passa e você fala, meu Deus, eu não consigo, Senhor, alcançar esse objetivo. Deus usa o seu patrão para falar, vem aqui, meu filho, eu vou te ajudar. Quem fez isso? Foi a bondosa, amorosa mão de Deus para contigo, meu irmão. Não é de nós mesmos, não é sorte, como nós pensávamos antes, mas é o amor, a misericórdia e a bondade de Deus para conosco. Às vezes nós saímos atrasados, acontece alguma coisa em casa, e nós ficamos irritados com aquilo, com razão. Eu chuto as coisas e fico bravo. Mas de repente, irmãos, aquilo acontece, e nós não entendemos por quê. E quando nós saímos de casa, deu tudo certo, poxa vida, foi a bondosa mão de Deus. Poderia muitas vezes acontecer alguma coisa nesse percorrer, mas Deus bondosamente permitiu que isso acontecesse, meu irmão. Para você não ficar irritado nem murmurar, mas para que você entendesse que Deus é que controla a sua vida. Glórias a Deus. No versículo 17, olha o que diz, o capítulo 1 de Daniel. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Deus não está de costa para o seu povo. Pelo contrário, Deus está a par de tudo. Ele sabe de tudo. E Deus está agindo, muitas vezes das mínimas coisas. Deus está agindo. Deus está dando graça para você, meu amigo, meu irmão. Para que você possa ter sabedoria em passar por certas adversidades. Então nós vimos que por 3 vezes no versículo 2, e o Senhor entregou, no versículo 9 diz, parte A, e Deus fez, no versículo 17, Deus deu sabedoria. Parece que o inimigo venceu, parece que tudo está perdido, acabou. Parece que Deus virou as costas para o seu povo. Não. Deus sempre esteve com o seu povo. Nosso Deus é superior sobre qualquer suposta divindade, que na verdade não existe. São apenas imagens que o homem ímpio inventaram como uma influência maligna, deixando de servir ao Criador para servir às criaturas. Romanos capítulo 1, versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Isaías capítulo 43, versículo 10 e 11 diz: Vocês é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Eu, somente eu, sou o Senhor e não há outro Salvador. Glórias a Deus, aleluias. Não existe divindades que no qual o homem se prostra, divindades, ídolos, isso aí é tudo mentira. Invenção da mente humana, longe de Deus. Coisas que o diabo fermenta o coração do homem ímpio, que no qual fazem divindades para ser adorada. Só existe um Deus único e verdadeiro, que no qual subsistem 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só a Ele toda honra, só a Ele toda glória, só a Ele. Segunda aplicação, o que fazer quando a nossa fé é ameaçada? Não podemos se contaminar com as impurezas do pecado. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Parte A do versículo 8. Sem dúvida, a comida do rei era a melhor da terra.
Então, porque esses 4 jovens, como eu já disse, aprendizes, hebreus, iriam recusá-las? Porque essas comidas eram cerimonialmente impuras, como nós já vimos, pois eram oferecidas aos deuses, e também havia carne de animais que a lei diz para o povo judeu não comer. Daniel e seus amigos, em obediência ao verdadeiro Deus e à sua lei, decidiram não se contaminar com aquela comida e nem com aquele vinho que o rei lhe tinha dado. E falaram isso para o chefe dos oficiais. Aspenaz, com medo de ser punido pelo rei, disse para Daniel que se eles ficarem com uma aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, o rei poderia cortar a sua cabeça. Isso está no versículo 15. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comia a comida da mesa do rei. Eles mudaram o seu nome e também dos seus amigos, para mudar a sua natureza, supostamente. O mundo tenta, irmãos, modificar nossa identidade como servos de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, o mundo quer moldar a igreja. E infelizmente algumas igrejas têm se moldado com o mundo. Vemos certas coisas e aberrações que ficamos de cabelos em pé. Como pode isso acontecer? Como pode certas coisas no qual é praticado lá fora, coisas ímpias, iniquidade, fazer parte da igreja que é santa, que pertence ao Deus Santo? Como bem disse o pastor, a igreja só tem um dono, é Deus. E ele diz, sejais santos, como eu sou santo. Então Deus, ele pede para o seu povo santidade, santificação. Aí você vê muitas pregações de muitos púlpitos, alisando o pecado, passando a mão. Irmãos, pecado leva para o inferno. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Jesus ele falou, se o teu olho esquerdo te escandaliza, arranca-o, porque é melhor entrar no reino do céu sem um olho, do que com os dois para o inferno. Ali não é literal, ali no sentido que eu não posso, irmão, me amoldar, eu como um cristão, às coisas do mundo, ao costume do mundo. Eu me lembro que antigamente, quando eu iniciei minha fé, os ímpios, os não crentes, me chamavam, e chamava todos os crentes também, que no qual obedecia a palavra de Deus, de santarrão. Ah, você é muito santarrão, está aqui uma revista pornográfica, vamos ver junto. Não, eu não vou fazer isso. E eles zombavam. Quem nunca passou por isso? Hoje não, está ao contrário, o crente está participando, está vendo, está dando risada, contando piadas ímpias. E quando o ímpio ele pensa, ué, mas você não é crente? Como você está fazendo isso? Está se amoldando ao mundo. Irmão, para o pecado, irmão, temos que virar as costas. Temos que renunciá-lo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, meu irmão. Eu sei que muitas vezes pode vir proposta para você ganhar dinheiro, com iniquidade, roubando os outros. Mas fala, não, eu não vou fazer isso, porque eu amo a Deus, eu amo a sua palavra. Talvez você possa ter vantagem, naquele momento que você está mais precisando, te oferecer alguma coisa. Ó, está aqui, meu amigo, faz isso aqui, eu também faço. Qual o problema? Vamos fazer junto, vamos ganhar dinheiro. Não, eu não vou fazer, porque eu amo a Deus, eu amo sua palavra. Eu vou passar necessidade, mas eu passo com Deus. E Ele bondosamente não vai deixar faltar o pão na tua mesa, meu irmão. Daniel, ele decidiu isso no seu coração. Pensa que foi fácil? Você chegar diante de uma autoridade e falar, não, esta comida eu não vou comer. Ele poderia muito bem ali ter morrido, ele e seus amigos. Mas eles decidiram, não, vamos obedecer a Deus. Vamos obedecer sua palavra. Mesmo que isso custe a nossa vida. Aí você vê crentes se prostrando por coisas banais. Crentes se prostrando por coisas, sabe, irmão, em comparação a isto, banais. Não podemos agir assim, irmãos. Não podemos. Rapaz. Nossa, aquela moça está olhando para você.
Olha lá, rapaz, olha aí, que maravilha. Não, eu não faço isso. Por quê? Eu sou um cristão. Rapaz, mas você é bobo. Por que não? Vamos beber um pouco, rapaz. Vamos para as baladas. Crentes, irmão, na faculdade, tudo para balada. Dançando. Eu e minha esposa passamos próximo de casa, num sambão, tocando samba lá, e vimos eles cantando. Entra na minha casa, entra na minha... Eu falei para minha esposa, será que é um culto ao ar livre? Aí quando eu olhei, era um bar. Aí quando eu passei de volta, Elber, estava todo mundo abraçado dançando. Quer dizer, olha que ponto nós chegamos, irmãos. Olha a situação no qual nós chegamos. Ai, Senhor, vamos lá. Terceira aplicação. O que fazer quando a nossa fé é ameaçada? Nunca deixar de ter comunhão com Deus. Mesmo em momentos que parece que Deus não está nos ouvindo. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, capítulo 6, desculpa, irmão, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler aqui. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima. Janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Nesse contexto do capítulo 6 de Daniel, Daniel já estava velho. Quase 80 anos, aproximadamente, no reinado de Dário, sofrendo agora uma perseguição por inveja de seu alto cargo que recebeu do rei. Ele vai fazer o quê? O que era de costume, desde menino, desde jovem e adulto, e agora velho. Vai orar a Deus. Para Daniel, sua comunhão com Deus era inegociável. Agora Daniel no capítulo 6, sofrendo outra perseguição, já velho, o que ele faz? Como já fazia? Orar, buscar a face de Deus. Irmãos, talvez o momento que você esteja passando, de tribulação, às vezes parece que Deus não ouve nossa oração. Deus está ouvindo a tua oração. Você tem que se deleitar em Deus e confiar na sua palavra. Não perca, irmãos, a tua fé e não deixe de orar e buscar a Deus. Quando Daniel ele soube, no capítulo 6, que agora o rei decretou que aquele que não buscasse a sua divindade humana ia ser o quê? Morto. Ser lançado numa cova com leões famintos. O que Daniel faz? Sai chorando, gritando, desesperado? Não, ele vai até os pés de Jesus, ele vai até os pés do seu Deus, porque ele sabe que é só em Deus há o conforto, ele sabe que é só em Deus há a solução, mesmo que ele morra, não importa. Daniel, ele entendeu que, como Paulo, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Daniel andava com Deus, aí está a diferença. Por isso você vê muito crente, irmão, não que o crente não se desespere. Por favor, não estou dizendo isto, tá? Porém, irmãos, você vê certos crentes num alto desespero tão grande, em certa situação, e quando você vai investigar, você vai ver que é um crente que não anda com Deus, não tem comunhão com Deus. Não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus. Como eu disse, irmãos, ficamos tristes, ficamos abatidos, sim. Mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia, ficamos, lógico. Mas o que eu quero dizer, irmão, quando nós temos Deus como amigo, como Daniel tinha, quando nós temos Deus como prioridade, o bálsamo de Deus derrama sobre nossas vidas. Mais para frente, no capítulo 3, Daniel, os seus amigos são lançados em modelo de uma fornalha ardente. Deus não poderia ter livrá-los antes de entrar na fornalha?
Sim. Mas Deus entrou com ele na fornalha. O que é isso, pastor Rodrigo? Deus está contigo nessa tribulação, meu irmão. A tua presença, a presença de Deus é contigo. E é esta presença que nos faz caminhar. É esta presença que nos faz persistir, mesmo nas dificuldades. Glórias a Deus. Quarta aplicação. O que fazer, irmãos, quando a nossa fé é ameaçada? Isso aqui é muito importante também. Ter amigos que sejam fiéis a Deus. Precisamos de amigos que se alinhem com a nossa fé em Deus. A amizade verdadeira é aquela que te aproxima para mais perto de Deus. Daniel tinha Ananias, Misael e Azarias. Irmão, para de ser bobo, irmão. Quer fazer tudo sozinho? Não conta com o irmão? É fechado? Não quer falar nada com ninguém? Irmão, nós somos irmãos em Cristo. Eu sei que tem uns irmãos que é meio atribulado. É difícil. Mas, no geral, temos pessoas fiéis a Deus. Temos pessoas crentes. Temos amigos. Aí o que você faz como crente? Vai conversar com os ímpios. As suas angústias. Vai conversar com pessoas que não conhecem a Deus. Aí o que o ímpio faz? Te aconselha para o lado da onde? Do mal. E você lá ouvindo o ímpio. Irmão, por favor, procure um crente fiel, que esteja do teu lado. Vem cá, irmão, vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos conversar. Daniel tinha seus amigos ali na Babilônia. E a amizade verdadeira, cristã, te leva para Deus e não te afasta de Deus. Então, quando essa amizade, quando eu falei de alguns crentes tribulados, está te afastando de Deus, ou do ímpio, se afaste. Não despreze-o, por favor. Mas se afasta. Não tem como. Porque tem alguns irmãos, como eu disse, que é meio atribulado. Né? Não te aconselha para o bem, mas para o mal. Mas enfim, irmãos, procure crentes, irmãos em Cristo, fiéis a Deus. Que teme a Deus, que ame a Deus e a sua palavra. O que fazer quando a nossa fé é ameaçada? Permanecer fiel. Deus recompensa aquele que permanece fiel. Eles não deixaram se influenciar. Muitos se deixam vencer pelo mundo e comem e bebem as coisas do mundo. Está aqui também outra verdade. Muitos crentes deixam de servir a Deus, de buscar a Deus por coisas banais. Coisas que faz com que eles se afastem de Deus. Não faça isso, meu irmão. Quando a sua fé está sendo ameaçada, permaneça fiel. Deus, está difícil, Senhor. Que tribulação, que dificuldade. Meu Deus, não é fácil ser fiel. Não, mas quem falou que é fácil ser fiel? Quem falou? Deus, irmão, não prometeu uma vida fácil e boa para ninguém. O que Deus prometeu? O que Deus prometeu para o seu povo? A sua presença, a sua palavra, a eternidade, os dons espirituais, dons ministeriais, a sua graça sobre nossas vidas. Não que Deus não possa, irmão, te abençoar materialmente, não estou falando isso, mas isso não deve ser prioridade para o cristão. Buscai o reino dos céus, Jesus falou, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Permaneça fiel, irmão. Sexta aplicação. O que fazer quando a nossa fé é ameaçada? Amar a Deus e a sua palavra. Daniel e seus 3 amigos amavam a Deus e a sua palavra. Ele creu nas Escrituras. Ele conhecia as palavras de Moisés e do profeta Jeremias. Olha só o que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Quer dizer, Daniel e seus amigos, eles amavam a palavra, eles amavam as Escrituras. Ame a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia. Tenha um momento devocional com Deus na sua casa. Pegue a Bíblia. Nós temos tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Que é isso, meu irmão?
Pegue sua Bíblia, vai ler, tem este bom costume de ler as Escrituras, de ler a palavra de Deus. E eu quero aqui, irmãos, concluir. Sempre nossa fé é ameaçada diante de um mundo caído. Não é nada fácil. Pois este mundo nos chama para fazermos aquilo que não agrada a Deus. Não devemos amar o mundo, como bem disse o apóstolo João. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17 diz: não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amo o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Glórias a Deus. É fácil agradar a Deus? Não. Mas quando você o agrada, saiba de uma coisa, que a sua vida não acaba por aí. Ela irá continuar por toda a eternidade. Glórias a Deus. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui, através do texto de Daniel capítulo 1, eu trouxe aqui 6 aplicações. Primeiro, entender que Deus está no controle. Segundo, não podemos se contaminar com as impurezas do pecado. Terceiro, nunca deixar de ter comunhão com Deus. Quarto, ter amigos que sejam fiéis a Deus. Quinto, permanecer fiel. E sexto, amar a Deus e a sua palavra. Amém? Vamos orar, irmãos? Estamos na Babilônia, mas não somos a Babilônia. Estamos no mundo, irmão, caído. Mas nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Enquanto estivermos no mundo, temos que se esforçar para ser o melhor cidadão do mundo. Como cristão, ser exemplo, viver a palavra de Deus. E como cidadão do céu, também procurar ser o melhor cidadão do céu. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, queremos lhe agradecer, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, como vimos, ó Pai, Daniel e seus amigos, Senhor, viveram ali uma situação muito difícil, Pai, numa terra longe. Ali, Senhor, tentaram, Senhor, domesticá-los, Pai, com a cultura babilônica, Senhor. Porém, os teus servos, Pai, nos deixou esse exemplo, Senhor, maravilhoso, Pai. Permaneceram fiéis a Ti, ó Deus. Meu Deus, permaneceram firmes, Senhor, em Tua palavra, Pai. Oh, meu Deus, que nós possamos, Senhor, permanecer, Senhor, fiéis a Ti, Senhor. Pois, ó Deus, o mundo nos oferece muitas coisas, Pai, que nos agrada, Senhor. O nosso homem caído, Pai. Pai, nos dê graça, Senhor, para que nós possamos dizer não ao pecado. Para que nós possamos, Pai, relutar contra nossas vontades, Senhor, que desagrada a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser crentes fiéis, Pai, que ame a Tua palavra e somente a Ti, ó Deus. Pai, nos dê graça, Senhor, que nós possamos ser exemplo na faculdade, no trabalho, meu Deus, seja em qualquer lugar, nos nossos lares, Senhor, que nós possamos, ó Pai, externar, Senhor, aquilo que aconteceu no nosso interior, Pai. Que nós possamos, ó Pai, exalar o bom perfume de Cristo, Pai, seja onde for, Senhor. Que nós possamos ser autênticos, Pai, como cristãos, Senhor. Mas todavia, Senhor, quando errarmos, Senhor, que o Senhor possa nos perdoar. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis a Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, viver o Evangelho, Senhor, com a Tua graça, Pai Celestial. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa guiar nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, nas nossas decisões agir como cristão e não como ímpio, Senhor. Que nós possamos ser fiéis, Senhor, custe o que custar, Senhor. Mesmo, Senhor, que as nossas vidas, Senhor, está em jogo, Senhor. Mas que nós possamos, Pai, permanecer fiéis, como os Teus servos permaneceram, Senhor, na Babilônia, Senhor.
Oh, meu Deus, nos dê graça para isso, Pai. Para a glória do Teu nome. Abençoe, meu Pai, Teu povo, a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E assim agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém?